continuando, então, falando de variável contínua, né? Nós vamos entender como se faz essa tabela. Como que vamos fazer? Eu tenho que lembrar vocês que a minha tabela não precisa ser igual a de vocês. Com uma pequena variância, com uma pequena diferença. Então, porque dentro da estatística a gente tem muita liberdade. Então, depende muito do bom senso, depende muito do tempo que você estuda, depende muito do que você quer enfatizar, tá? Com o tempo vocês vão aprendendo isso, mas eu ensino para vocês o básico, certo? Então, nós devemos, na variável contínua, representação de uma série, né, de um número de elementos. Então, os elementos são muito distintos, nós vamos seguir passo a passo. Primeiro, a gente tem que descobrir a amplitude total, que a gente representa por AT, amplitude total. X máximo é o maior elemento da sequência e x mínimo é o menor elemento da sequência. Então, nós vimos naquele exemplo que nós demos que 150 era o menor e 173 era o maior. Então, a amplitude é o maior menos o menor. Por isso que nós chegamos à conclusão que era 23. Ok? Segundo, o intervalo de classe é a subdivisão desse total. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de 150 a 154 ou de 150 a 155? Então, como calcular isso aqui, tá? Nós chamamos esse 150 de limite inferior e 154 de limite superior. Representamos o limite inferior de L minúsculo e o limite superior de L maiúsculo. Voltando aqui, então, na classe 154 a 158, 154 é o L minúsculo e 158 é o L maiúsculo, ok? Aí nós temos que saber qual que seria a amplitude de classe. O que é a amplitude de classe? É a diferença entre o limite superior menos o limite inferior, tá? As classes não precisam necessariamente ter a mesma amplitude, porém, sempre que possível, devemos trabalhar com classe de mesma amplitude. Isso quer dizer que esse intervalo de classes seja o mesmo, né? Que nesse caso aqui nós usamos de 4 em 4. Poderia ser de 5 em 5, de 6 em 6, mas a gente vai seguir e vamos entender o porquê foi usado de 4 em 4. Ok? Voltando, então, a amplitude, o intervalo de classe é a diferença entre o L maiúsculo menos o L minúsculo e representamos pela letra H minúscula. As classes. Então, aqui, ó, nós vimos que tem 6 classes, né? 6 classes. Agora, vão ser 6? Vão ser 7? Quantas classes? 5? Então, as classes não precisam necessariamente ter a mesma amplitude. Porém, sempre que possível, devemos trabalhar com classe da mesma amplitude. Ok, já foi falado isso. O número de classe, né? Então, nós vamos usar um método que depende muito da experiência do pesquisador. Foi o que eu falei para vocês. Então, eu tenho que pegar o número total, que vai ser meu N, tá? Aí eu vou achar um K. K é o número de classe, que vai ser a raiz quadrada de N. Com o número de classes, deve ser necessariamente inteiro. O K é um número
inteiro mais próximo da raiz de m. Então, eu tenho 40 funcionários, então a raiz quadrada de 40. Se vocês forem fazer a conta aí, vocês vão chegar à conclusão que vai ser 6, alguma coisa. E como o k tem que ser um número inteiro, então ele pode ser 6, alguma coisa. Pode ser o 5, o 6 ou o 7. Então, pela experiência, nós vamos agora descobrir o H. O que é o H? A amplitude da classe. É a amplitude total dividido pelo K. Como nós vimos que a amplitude total lá no início era 23, nós colocamos 23 dividido por 5, ou 23 dividido por 6, ou 23 dividido por 7, por conta desse K aqui, da raiz quadrada de 40, ok? Então, nós vamos ver que a amplitude não vai dar nenhum valor exato. Então, o que nós vamos usar? O 4. Por quê? Se eu aumentar aqui para 174, a última classe, certo? Em vez de 173, eu passando 24 dividido por 6, eu vou encontrar o 4 inteiro. Então, aí, por isso que eu fiz de 4 em 4 aqui, ok? Certo? Então, a frequência, nós vamos falar daqui um pouco, cada uma delas. Então, por enquanto, nós estamos sabendo como montar essa tabela.